aí aconteceu uma coisa, né, que eu acho que é o que mais me machuca, que é o fato de que 2 dos meus 3 filhos começaram a fumar. E isso, para mim, foi o fim. Assim, eu me sinto falha como mãe por ter dado esse exemplo. Eles não começaram a fumar comigo, na verdade. Eles saíram para estudar fora e tiveram outros amigos, enfim, e aí começaram a fumar. Mas hoje, agora estamos juntos, né? Depois da pandemia, novamente, todos aqui, e quando eu escuto meu filho tossindo, enfim. Aí então, me preparei. Aí, em agosto, tomei essa decisão, eu vou parar, porque eu também quero. Se eu dei um exemplo ruim para eles, né, de que o cigarro era bom, porque eu fiz mil coisas, assim, falar no telefone, acender um cigarro é meio que automático. Sair para pensar, eu preciso fazer uma história, então ficar andando com o cigarro na mão. Acho que isso tudo foram exemplos que eles viram, né? E agora na vida profissional estão fazendo exatamente, eu vejo exatamente a mesma coisa. Falei, então vou dar um outro exemplo, eu vou parar. A partir de então, eu comecei a ficar cada vez mais nervosa, meus filhos, assim, desesperados, e o mais complicado foi no emprego, porque eu explodia com muita facilidade, a ponto do meu chefe, então, comprou um maço de cigarro, me chamou, botou em cima da mesa e falou assim: olha, ou você volta a fumar ou você para, porque ninguém aguenta mais. Seja muito bem-vinda, Maria Isabel, nessa live. Eu quero que você se sinta em casa com alguém que vai te ajudar a resolver um pepino aí que você tem. Que pepinão! É um grande. E eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, de qual estado você está falando, sua profissão. Meu nome é Maria Isabel, meu apelido assim, é Bel Pereira. Eu moro em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Sou jornalista e fumo já há bastante tempo. Uhum. Você sabe quantos anos, Bel? Olha, na verdade, eu acho que tenho 2 fases de fumante, né. A primeira, foi em 1993, eu tinha 27 anos. Eu comecei e fumei de 93 até 2008. Aí parei por 6 anos e voltei em 2014. Uhum. Ok. Quem está entrando agora na live, só para se situar em relação ao o que a gente, para a gente preencher nossas expectativas, né, o que a gente vai fazer hoje nessa consultoria. A Bel, posso chamar de Bel? Acho. A Bel, ela recebeu como premiação uma consultoria comigo, onde eu vou aplicar os conceitos do método Easy Way, para ajudá-la a entender o seu fumo, entender por que ela não parou de fumar, não, que nem eu tinha falado para você no e-mail, Bel, não é para se esperar que nesse intervalo de 1 hora e pouco, 2, não, enfim, a gente está aqui sem pressa conversando, mas não é para esperar que você apague seu último cigarro hoje. Se você quiser fazer isso hoje, tá tudo bem, mas como que eu posso dizer? Dependendo do quão pronta você está e do quanto você tem as informações do método, pode ser que seja suficiente para você. Tem muita gente que me escreve e eu fico espantada, fala: "Lilian, só com aquele vídeo que eu assisti seu eu parei", eu falei: "Uau", né, mas o método é muito mais profundo, ele envolve mais coisas, envolve um suporte, mas ainda assim, eu acho que se você tem esperança, se você dependendo do quanto você está avançada, eu não recomendo que você sofra jamais. Quando alguém apaga um cigarro e começa a sofrer, já está errado, já está errado. Se você partir para apagar um último cigarro, porque
As pessoas, eu sempre falo, né, no começo da live, né, as pessoas preenchem uma pesquisa, a Bel preencheu uma pesquisa antes de estar aqui, os outros participantes, essa é a terceira live que eu estou fazendo de consultoria, todos eles preencheram uma pesquisa minuciosa, você viu quanta coisa eu perguntei, né, o quanto a gente se aprofundou, e a gente vai se aprofundar mais aqui ainda, mas isso tudo que você preencheu me traz o seu perfil de fumante. E o método, ele precisa de mais um pouco para poder realmente acompanhar um participante para que ele ache fácil e sem sofrer. Mas eu acho que se você quer falar assim, eu não aguento mais, e eu vi que assim, se eu pudesse traduzir o que eu tirei aqui, que a gente vai conversar bastante sobre isso na live, mas se eu puder tirar, para mim você está em ponto de bala para parar de fumar. Você assim quer muito Eu e isso quero. está te machucando. Então eu acho que embora ninguém queira sentir dor, lógico que não, às vezes a dor impulsiona a gente para tomar uma atitude e fazer alguma coisa a respeito, porque começa a doer, começa a incomodar, e a gente fala assim: "Não, assim eu não vivo mais". Se a gente chega nesse ponto de falar: "Eu não quero mais isso na minha vida", e você começa a fazer algo para conseguir mudar, ainda que você sinta um incômodo, ainda que você sinta uma dor nesse processo, isso é muito positivo, porque é isso que te impulsiona para a sua evolução. A É, gente conversou um pouquinho sobre isso, né, no e-mail. para mim é assim, parece que falta muito pouco, mas falta, né? Uhum, A impressão que eu tenho é essa, né? Eu não sei se ajuda, mas assim, eu decidi parar de fumar, e, mas eu não conheci o método. Então eu me decidi em agosto que eu ia parar de fumar e marquei uma data, que era uhum. 30 de setembro. Uma data aleatória, né? Por que, que eu marquei tão longe, já que a gente estava no começo de agosto? Porque, e eu acho que é isso que me atrapalha muito, é a experiência sofrida e dolorosa que eu tive de 2008, quando eu parei de fumar na marra. Não sei se você quer que eu conte um pouco como é que foi isso, porque eu acho que isso eu não coloquei no e-mail, como é que foi essa experiência de parar. Não, isso é muito positivo, eu identifiquei isso na sua pesquisa, mas pode falar. Não sei, para ilustrar, foi assim: eu morava em São Paulo, ali perto da Paulista, era terça-feira de carnaval, e, e eu desci, final da tarde, tinha aquela coisa dos fumantes, né? Ia ficar sem cigarro, e eu desci do prédio para comprar cigarro. E eu comprava num bar ali na GV, perto da GV, tinha um bar do lado da GV. E eu desci do prédio e o prédio estava fechado. E eu comecei a perceber que a rua estava enchendo. O que, que tinha acontecido? A Vai Vai, que tinha sede na época ali perto, tinha ganho o carnaval. Eu não sabia. E aí a rua foi enchendo, os bares foram fechando e eu não tinha jeito de comprar e eu só tinha um cartão, porque eu desci com o cartão na mão para comprar o cigarro. E aí comecei a andar, aí enchendo de gente, né? Fui até a Paulista, não consegui achar ninguém que aceitasse cartão. Na época, em 2008, era difícil comprar cigarro com cartão. As pessoas, até hoje mas as pessoas preferiam dinheiro. Enfim, eu tive que pegar um táxi, fui num posto, numa loja de conveniência, paguei a gasolina do táxi para ele me dar um troco a mais, uma corrida super cara, para conseguir comprar os 2 maços de cigarro. À época, eu fumava 2 maços por dia. Eu cheguei em casa muito apavorada, assim. Falei, nossa, eu sou uma viciada. Até então, eu não tinha essa consciência. A minha angústia de ficar percorrendo os lugares era a angústia de um usuário de droga, de uma outra droga, né? Eu falei, eu não quero mais isso para minha vida, exatamente isso que você está dizendo. Eu não sou essa pessoa. Eu fumei os 2 maços de cigarro e falei, nunca mais vou fumar. E não fumei, né? Agora, foi horrível, foi medonho, porque, assim, os 2, 3 primeiros dias, eu
ficou bom. Falei, nossa, consegui, né? O tal do monstrinho, que eu né? Não era isso. A partir de então, eu comecei a ficar cada vez mais nervosa, meus filhos, assim, desesperados, e o mais complicado foi no emprego, porque eu explodia com muita facilidade, a ponto do meu chefe, então, comprou um maço de cigarro, me chamou, botou em cima da mesa e falou assim, olha, ou você volta a fumar, ou você para, porque ninguém aguenta mais. Eu não voltei a fumar. Mas aí eu fui me formar, e aí fiz várias coisas. Tinha uma coordenadoria de atenção às drogas, aí me levaram para um lugar lá no meio da Cracolândia, que era um grupo para parar, de pessoas, de outros funcionários públicos. Eles faziam a reposição de nicotina. Como eu já tinha parado há uns 15 dias nessa ocasião, eu não fiz a reposição. Mas o grupo me ajudou, porque eu entendi que não era eu, que eram todos, que tinha aquilo que eu estava sentindo não era exclusivo meu, era uma coisa compartilhada e tinha a ver com o vício da nicotina. A partir daí eu fui melhorando, né? Fiz lá as sessões, eram sessões semanais, nunca mais, não voltei a fumar. Não, passei por diversas situações, eu nunca tive vontade. Até que eu mudei para uma outra cidade, onde eu estava mais sozinha, uma cidade difícil, fria, né? Campos do Jordão, na verdade. E tudo lembrava o cigarro, porque a lareira, o fogo, todos os lugares tinham. As pessoas fumavam mais em Campos do que aqui. Mas não do meu convívio, mas tudo me remetia ao cigarro. E, na verdade, o que me remetia, acho que era o fato de eu estar muito sozinha ali, né? E a lareira, porque eu tinha muito frio, eu acendia a lareira, o fogo me trouxe, a fumaça me trouxe de volta o cigarro, até que em 2014 apareceu, a gente fez uma coisa diferente, apareceram umas pessoas de São Paulo, e eu para me enturmar, e aí eu me lembro de por que eu comecei a fumar da primeira vez. Foi a mesma situação. Então, para me enturmar com aquelas pessoas que eram novas e não sei o quê, eles fumavam, e fumavam Marlboro, que eu gostava do cheiro. Eu peguei um, né? E porque eu peguei um, eu voltei a fumar. Não da maneira compulsiva como eu fumava antes. Eu nunca mais fumei mais do que 20. Não porque fiz esse controle, mas porque não fiz. Nunca mais fumei dentro de casa, nunca mais. Eu escrevia com o cigarro ao lado, eu sou jornalista, então o cigarro queimava no isqueiro e eu ficava no computador. Eu nunca mais fiz isso. Então eu tive alguns cuidados, né? Jamais fumar dentro de casa, jamais fumar no quarto, jamais fumar escrevendo, jamais. Né? E aí, bom, voltei a fumar e agora estou numa outra situação, trabalhando em home office e desde a pandemia, né? E comecei a pensar, e aí aconteceu uma coisa, né, que eu acho que é o que mais me machuca, que é o fato de que 2 dos meus 3 filhos começaram a fumar. E isso, para mim, foi o fim. Assim, eu me sinto falha como mãe por ter dado esse exemplo. Eles não começaram a fumar comigo, na verdade. Eles saíram para estudar fora e tiveram outros amigos, enfim, e aí começaram a fumar. Mas hoje, agora estamos juntos, né? Depois da pandemia, novamente, todos aqui, e quando eu escuto meu filho tossindo, enfim. Aí, então, me preparei. Aí, em agosto, tomei essa decisão. Eu vou parar, porque eu também quero. Se eu dei um exemplo ruim para eles, né, de que o cigarro era bom, porque eu fiz 1000 coisas, assim, falar no telefone, acender um cigarro é meio que automático. Sair para pensar, eu preciso fazer uma história, então ficar andando com o cigarro na mão.
acho que isso tudo foram exemplos que eles viram, né? E agora na vida profissional estão fazendo exatamente, eu vejo exatamente a mesma coisa. Falei, então vou dar um outro exemplo, eu vou parar. Então fiz, por isso que eu decidi em agosto, marquei a data do 30 de dezembro, que era uma coisa que eu tinha aprendido lá no Cracódia, acho que eles chamavam isso. E aí comecei as maluquices, assim. Eu comecei a fazer dieta, porque eu achava que eu tinha engordado. De fato, eu engordei 12 quilos quando eu parei de fumar. Mas agora, pensando bem, depois que eu conheci você, vi as lives, comecei a ler um livro, eu estou terminando, falta só um pouquinho. Falta só um pouquinho. Legal. E aí eu vi que não tinha nada a ver. Na verdade, eu engordei depois, não foi quando eu parei de fumar. Eu engordei anos depois. Né? Isso é uma bobagem. Mas, enfim, eu diminuí, já emagreci 8 quilos, já está tudo certo, já comecei a fazer atividade física. Então, tudo, eu segui o meu plano. No dia 30, eu falei, bom, hoje é o dia, né? Eu já comecei a diminuir, eu já diminuí para, na ocasião, para 10, 7, aí depois 5, agora eu não vou fumar mais. Bom, durou até o meio-dia, porque nós fomos almoçar, eu com meus filhos na mesa, e aí alguém me perguntou uma coisa, eu dei uma resposta tão atravessada, meu filho fez uma coisa assim, eu falei, é o cigarro. E aí eu voltei, voltei a fumar, e aí que eu conheci vocês. Aí eu falei, não, tem que ter outro jeito. Aí eu fui buscar outro jeito. Então, aí, agora, então, qual é a minha fase hoje, né? Eu ainda estou fumando menos, até voltei, passei a fumar um pouco mais depois que eu li o livro, porque ele sempre fala, não para, não diminui, né? Você vai chegar lá, então até voltei a fumar um pouco mais, não chega a 20, mas um pouco mais. Mas eu tenho entendido, Lilian, que o que me eu ainda estou com medo. Eu estou com medo daquele sofrimento que eu passei. E eu tenho tentado agora, tentar lembrar que não era o cigarro. O medo, o meu... Porque depois que eu parei de fumar, eu passei por situações absolutamente complicadas. Eu perdi emprego, eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, eu e passei por uma cirurgia complicada, não a ver com cigarro, mas foi uma cirurgia complicada. Em nenhum desses momentos me deu vontade de fumar. Eu só voltei a ter vontade de fumar quando eu estava numa situação muito parecida com a minha primeira situação, que é estar na minha primeira, porque eu comecei a fumar, né? Eu já tinha 27 anos, já devia ter juízo, né? De que fazia mal. Mas eu tinha um histórico a vida inteira, assim, de bronquite. Para mim, na minha adolescência, era impossível pensar em fumar. Era fisicamente impossível. Quando eu me curei, depois que eu me curei do bronquite, e eu estava numa situação em que eu era muito jovem, todas as pessoas acima de mim, no meu trabalho, e abaixo, eram mais velhos, e todos fumavam. Quase todos, pelo menos, fumavam. E eu comecei a fumar porque eu queria ser adulta, né? Na verdade era isso. Embora eu tivesse já 27 anos, eu não tinha maturidade para o que eu estava fazendo à época, né? Então, era maior do que eu. Então, eu comecei a fumar. E para ter essa segurança, porque achava bonito, porque achava elegante, né? As pessoas que eu admirava fumavam. E quando essa foi uma ficha que só caiu ontem à noite. Quando eu voltei a fumar em 2014, a situação era mais ou menos a mesma.
né? Eu queria me parecer com aquelas pessoas que estavam fumando. Uhum. Né? Então, o que está me impedindo hoje, e eu vou parar, eu quero terminar o livro e fumar meu último cigarro, como ele propõe, mas eu ainda tenho um pouco de medo de sofrer, de medo daquele momento de que eu explodia por qualquer coisa, porque não foi uma coisa que me contaram, eu vivi isso. Então, eu acho que, resumidamente, acho que um pouco essa é a história. Né? Tá, obrigada por compartilhar isso comigo e com as pessoas que também estão buscando uma luz aí, que também se sentem angustiadas por fumar. Eu acho isso muito importante. Eu fiz algumas anotações aqui, acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Ok. E é interessante que o meu diretor de Londres, ele fala uma coisa assim: o fumante, ele só decide parar de fumar quando o medo de continuar fumando é maior do que o medo de parar de fumar. E você vê que o pânico de parar de fumar é muito grande em você, mas a angústia por fumar chegou num ponto tão sofrido que você fala assim, na sua cabeça hoje, tá? Sofrimento por sofrimento eu vou tentar, porque eu já não aguento mais sofrer como fumante. E é um sofrimento diário, é uma coisa que está indo contra você, que é uma coisa que está te perturbando. E aí você fala assim, não, eu vou me dar uma segunda chance. Na realidade, você tem como inverter essa equação. A gente pensa que a gente se sente mal desse jeito que se descreveu, porque a gente está parando de fumar. E na realidade, a gente não se sente mal porque está parando de fumar. A gente se sente mal porque a gente é fumante. Porque se você fosse não fumante, você não estaria passando por nada disso. Não fumantes não sofrem. Não sentem abstinência, não tem que sair de madrugada e ficar desesperado atrás de um cigarro que não vai achar. Então, é por você fumar que você sentiu isso. Então, quando você pensa, tô desesperada, preciso de um cigarro, você está se voltando a favor dele. Me dá, é meu companheiro, é a minha muleta na vida. Quando você entende que é ele que causa isso na sua vida e não o parar de fumar, você se volta contra ele. E é muito importante que você se volte contra ele, que ele pare de deixar de ser seu amiguinho. Entendeu? Então você quebra essa mágica, você tem que começar a quebrar a mágica que ele tem na sua cabeça. Quando você estava ali naquele almoço, preciso de um cigarro, então vamos questionar, precisa para quê? O que ele vai te dar ali naquele momento que você não poderia ter e não poderia seguir com a refeição com a sua família naquele momento? É tudo mental, você entendeu isso, né, não é físico, tanto que você falou: nem usei reposição de nicotina. O teu sofrimento naquela época não foi causado pela abstinência, não sei se na época você se deu conta ou você acreditou que a abstinência era uma coisa sofrida. Eu só me dei conta depois de ouvir você. Ah, tá. Porque Tá? muitas vezes as pessoas acham que elas estão sofrendo pela abstinência, e a Sim, gente bate eu nessa tecla. acreditava nisso. Eu acreditava nisso. Uhum. Eu tive que. Foi só quando eu comecei a tomar contato com o método que eu entendi que não era. E aí, e pensando assim, como é que eu vou dizer? Pensando, lembrando do que eu vivi, né? Eu tenho pensado muitas coisas, isso aos poucos, né? Até porque é tudo muito recente. Hoje é 5 de novembro, eu conheci você em começo de outubro, então faz um Uhum. mês, né? Uhum. Porque foi a partir do 30 de setembro que eu não consegui, que eu fui buscar. Então, eu tenho a cada dia tentado entender esse momento, né? E hoje, assim, racionalmente, eu já consigo entender que aquele todo o meu sofrimento de quando eu parei não tinha a ver com cigarro, não tinha a ver com a falta da nicotina, tinha a ver com com o que eu buscava nele, né? Se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, naquele almoço do dia 30, eu já não teria voltado. Porque, de Uhum. fato, tinha me preparado para aquilo,
Mas naquele dia eu ainda acreditava que se eu fumasse ficaria tudo bem. Ficou tudo bem, porque eu alimentei o que você chama de monstrão. Mas não precisava. Né? Se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, eu não teria votado. Mas aquela preparação que você diz foi uma preparação muito ruim, porque na realidade você estava na sua cabeça esperando sentir exatamente o que você sentiu antes. Não, deixa eu já fazer um regime, porque eu sei que eu vou engordar. Deixa, né? Que mais que você fez? Espera aí. Exercício físico, que eu voltei a caminhar. Não, exercício físico é bom, né? Sim, Mas você já estava esperando sentir nervoso, você já estava esperando engordar. Mas por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está ali no computador, digitando qualquer coisa. Imagina uma pessoa que não tem familiaridade com o computador, que está aprendendo a usar um Word, um processador Word. Aí, beleza. A gente que sabe não vai entender a dificuldade daquele que não sabe nada, que para ele tudo é novo, ele não sabe onde apertar, o que fazer. Aí, tudo bem, você ensinar ele assim: olha, se você cometer um erro, tá tudo bem. Você aperta a tecla delete e vai deletar, vai apagar e você continua escrevendo. Beleza, aí você sai. Aí ele fica desesperado porque ele fica clicando na tecla delete e nada acontece. Ele fala assim, mas ela falou que se eu apertasse na tecla delete ia apagar o que eu errei e não está apagando. Aí você volta, ele fala assim, mas não está dando certo. Por quê? Porque ele estava fazendo de um jeito errado, ele esqueceu de selecionar a palavra que ele queria apagar, ele estava só clicando na tecla delete. Ou seja, o modo como você faz as coisas faz toda a diferença entre você ter sucesso ou não. As pessoas se esquecem disso. E é por isso que o método SWAY é tão importante. É o modo, é o caminho de você fazer certo. Então, eu te ensino a selecionar a palavra antes, entendeu? Senão você vai clicar na tecla delete, e foi isso que você fez a Foi, exata mesma tentativa que você exatamente. fez 6 anos antes. E É, você já estava esperando, criou uma expectativa de que ia sofrer, e foi o que aconteceu. na verdade, assim, até para complementar isso, eu ouvi falar muito lá dos gatilhos, né? Então, eu tomo café. Quando eu parei de fumar, eu fiquei sem tomar café 3 anos. O que é um erro. E aí, hoje eu sei, mas naquele 30, nem o café eu tinha tomado, eu já tinha Por tirado. medo de se sentir Por medo. vulnerável a voltar. Exatamente. Quer dizer, na verdade, eu fiz, claro, a preparação está errada, mas eu digo assim, a minha cabeça, ela estava mais pronta naquele dia 30, porque eu vinha pensando nisso com mais vigor até, do que ela está hoje. Hoje eu estou tentando entender o processo, entender por que eu não preciso disso, entender que eu não. O fato de que eu não quero mais isso na minha vida é um fato. Eu quero não eu teve uma live que você passou de uma senhora e ela dizia: Nossa, eu até nem lembro que eu fumei. Eu falei, gente, era tudo que eu queria, porque nos anos, embora eu não tenha tido vontade de fumar um cigarro, eu não tenha precisado pegar o cigarro, naqueles anos que eu parei, eu sonhava, mas não era um pesadelo, era uma coisa boa. Eu acordava com o gosto de cigarro, nossa, que delícia, eu fumei um cigarro, estou sonhando. Então, eu curtia a ideia, né? Eu gostava, né? Eu não parei porque eu parei por uma questão racional. Eu não quero ser uma viciada que fica buscando de bar em bar uma droga, né? Era esse modelo que eu não queria. Mas você continuou viciada mentalmente nele. Então, por isso que eu voltei. Se eu não tivesse Exato. viciada, hoje eu sei que eu só voltei porque eu continuava viciada. Na oportunidade que me pareceu viável, né? Que lembrou a primeira vez, eu voltei. Dessa vez eu vou te falar um conceito importante do método Ziwei que eu recomendo que você faça. Não se prive de nada que você gosta, só porque você parou de fumar. Porque sempre que você, por exemplo, eu gosto de café, aí eu parei de fumar e abri mão do café.
Isso é muito ruim psicologicamente, porque você sente, é uma sensação de perda. Puxa, eu tive que abrir mão do café porque eu parei de fumar. Então você não tem que abrir mão de nada. Porque se você não abre mão de nada, você não vai criar esse peso a mais, falando assim, poxa, houve uma perda ao parar de fumar. Não, eu continuo tocando minha vida. Se você gosta de beber uma cerveja, você bebe sua cerveja. Se você gosta de tomar seu café, você vai tomar seu café. Você tem amigos fumantes que você não quer deixar de conviver com eles, você não precisa deixar de conviver com eles. Você tem seus amigos. A gente vai falar sobre essa coisa do pertencimento que você mencionou, que eu acho que esse é um fator importante para você. Mas não abra mão de nada ao parar de fumar, senão você vai criar um sentimento de privação dentro de você, e esse sentimento de privação vai fazer com que você se sinta privada do cigarro. Não, hoje eu sei disso. Ok. Há um mês atrás eu não sabia. Uhum. Isso é muito importante. E isso vale para quem ouve a gente também. Não abra mão de nada. E quando você fala assim, em 6 anos, né? Como você se sentiu nesses 6 anos? Eu acho assim, pelo que você me descreve, que você nunca teve a sensação verdadeira de liberdade dentro de você. É como eu falo, a diferença entre parar de fumar e simplesmente interromper o consumo de cigarro. Parece que você interrompeu o consumo de cigarro e precisava só uma fagulhinha ali para despertar a coisa, né? Você sentiu liberdade e acabou, fechei É, essa porta. eu acho que eu dizia que era assim, a coisa mais difícil que eu tinha feito na vida, porque acho que foi mesmo, porque você lutar com o vício assim na raça, né, só na força de vontade é uma coisa muito difícil mesmo. Terrível. Mas como eu não entendia a dependência psicológica tão profundamente quanto o método propõe, eu achava só que eu tinha me privado de algo que eu gostava. Uhum. Né? Não era uma coisa assim de ser livre. Essa que é o termo. Não era eu sou livre disso. Eu Uhum. consegui vencer um monstro de uma escravidão. Como é que eu vou te explicar isso? Não é a escravidão do vício, eu estava livre, mas eu não estava livre da vontade de fumar, do prazer que eu achava que o cigarro me dava. Eu estava livre da nicotina, eu não estava livre do prazer de fumar. E se eu te falar que você nunca teve vontade de fumar? Pois é. Esse termo não se aplica ao fumo. O fumante fala ele a vida inteira, à torta e à direita, e essa a sensação que ele tem, mas não existe vontade de fumar. O que está cristalizado diante de mim aqui é a vontade de parar de fumar. Essa existe. Essa existe. Vontade de fumar não existe. Você não fuma por vontade. Como é que você tem vontade de parar de fazer uma coisa e simultaneamente você tem vontade de fazer essa coisa? É coisa de doido, né, Bel? Tem mais alguma coisa na sua vida que você quer fazer muito, mas ao mesmo tempo você não quer fazer? Não existe. Não existe. É essa coisa, né, de que você fica, que ele fala muito da lavagem cerebral, né, de como a gente que cria fantasias com o cigarro, né? O Uma, cigarro uma... vai me acalmar, o cigarro vai me fazer pensar melhor, Sim, sim. o cigarro é meu companheiro, o cigarro, ai que bom que agora eu vou dar uma pausa e vou fumar. Que bom que eu vou dar uma pausa, né? Para que eu vou. Isso, exatamente. Mas o fumante acredita, né, que ele cria associações, né? Vontade é uma palavra que pressupõe uma liberdade de escolha. Então você me diz agora se o fumo é uma liberdade de escolha ou é uma escravidão. Você vai ter que definir. Não é liberdade, não é escolha. Então não existe vontade. Então você já vai se ajudar se você parar de repetir termos errados na sua conversinha interna aqui. Nunca mais repita o termo estou com vontade de fumar. Isso não é vontade. Isso na realidade é um sequestro da sua vontade, porque a sua vontade é ser livre. Tá? Não, esse termo não se aplica. Então às vezes isso é pirante para o fumante, porque ele acredita piamente a vida inteira que ele fuma porque ele escolheu, porque ele quer fumar. Não, ele é viciado.
na droga nicotina, e que a gente acha que os vícios dos outros são terríveis, o crack, a cocaína, né? O meu não, é porque é socialmente aceito, então existe essa confusão, foi um grande erro essa droga ser aceita socialmente, porque na realidade é a droga mais devastadora de todas. É a pior de todas. É pior que o crack. Quantas pessoas o crack mata, quantas pessoas o cigarro mata? Qual que é pior? Eu eu caí bem nessa história, né? Como eu te contei, né? Eu tinha lido em algum lugar que alguns vícios eram aceitáveis e que editor de jornal, todo editor de jornal, todo jornalista, eu sou de uma época em que as redações todo mundo fumava. Você tinha uma mesa comprida de redação. A que eu trabalhava não era tão grande, mas eu dividia uma sala com pessoas que fumavam o tempo todo. Uhum. Era possível fumar, né? Fumar dentro dos lugares, né? Sim. E era um vício aceitável. As pessoas achavam que era. Quando eu comecei a fumar, era uma coisa assim, era parte da profissão, quase. Eu Muito conheci comum poucos jornalistas fumarem. jornalistas que não Uhum. fumavam, Sim. muito poucos. Era uma categoria e uma época que realmente tinha uma prevalência bastante alta de tabagismo. Mas aí que tá, você vai reforçando crenças também, que, por exemplo, você entra numa redação e vê todo mundo lá, com cinzeiro na mesa, o cara concentrado lá e fumando, fumar ajuda a pensar, fumar ajuda a se concentrar, são coisas que a gente passa a acreditar. E hoje você se senta no seu computador, você falou assim para você mesma, não, quer saber? Não vou fumar aqui. Você me contou. Como é Uhum. que você se sai? Você tem dificuldade de se concentrar não fumando enquanto está trabalhando? Não, mas se eu tiver que pensar, assim, porque escrever para mim é um pouco automático, mas se eu tivesse que elaborar uma ideia, eu vou sair para fora, vou pegar um cigarro e vou ficar andando para lá e para cá e vou ficar elaborando essa ideia. Uhum, Mas eu acho, então, hoje eu já sei que não é o cigarro que faz isso, né? É o exatamente. fato de só um pouco de eu me afastar e elaborar. Isso posso até andar, né? Andar é bom. Mas hoje eu sei disso, mas algumas dessas crenças, embora eu racionalmente saiba, vem sendo difícil. E é sem perceber. Às vezes eu estou no meio, ontem mesmo, eu estava. Olha como a coisa, depois de tudo que eu estou te dizendo, como eu dizia assim, amanhã é sábado, eu vou terminar de ler o livro, eu vou fazer a consultoria, eu vou parar de fumar. Eu tinha que entregar um projeto até segunda-feira, eu terminei ontem. Uhum. Porque eu achava que, entendeu? Esteja te dizendo tudo isso, tem uma coisa, não, porque pode ser que aí. Ainda se sente insegura. Ok. Então, eu já terminei ontem, porque aí eu não quero correr o risco de. Mas percebe, eu dou uma importância que, na verdade, ele não tem. Se você Não continuar sei que eu não acreditando, tenho, mas mas eu. aí que tá, Bel. Se você continuar acreditando que sempre que você tiver uma pressão no trabalho, ou sempre que você tiver um estresse, ou sempre que você tiver qualquer coisa que você precise pensar ou agir, que seja um desafio para você, se você continuar a pensar que você vai precisar de um cigarro para isso, você vai ser fumante o resto da sua vida. Então Sim. tem que parar de pensar nisso. Tem um suporte do programa Sway que é muito bacana, tem lá mais de 151 suportes, cada dia cresce, porque, ai, Lília, eu não consigo fazer cocô sem cigarro. Toma o suporte do cocô. Ai, eu vou visitar a casa de uma amiga que fuma, tô insegura. Toma o suporte da visita da casa da amiga. Eu tenho lá tudo que você possa imaginar, para deixar a pessoa tranquila e explicar. Então, você tem que realmente parar de acreditar. E tem um suporte que ele é muito especial, que ele fala assim, o título dele é assim: "Entendi tudo racionalmente, mas" É é o meu exatamente o que você falou. "Não, eu entendo racionalmente, você escreveu aqui" onde que tá? Quando eu pergunto assim: "Ó, quais benefícios eu obtenho do cigarro?" Aí você responde: "Hoje já sei que nenhum.
mas ainda assim acabo fumando. Ok, racionalmente você escreve isso, beleza. Mas no fundo, você ainda acredita que tem benefício, senão você não estava fumando, porque ninguém fuma por nada. Não, realmente não me dá benefício, mas eu vou acender aqui. Isso não existe. Você está acreditando. Senão você não. Cada cigarro que você acende, chega um ponto que a pessoa quer parar tanto de fumar que cada cigarro que ela acende machuca ela. E ela não consegue parar. Não sei se você já chegou nesse ponto, espero que não. Mas não adianta dizer que entendeu racionalmente e ainda assim põe na boca, porque você tem que entender e aceitar, a aceitação é importante, que se você põe na boca é porque você ainda acredita que ele é bom para você. Senão você não estaria fumando. Então o monstrão, ele tem que estar morto, enterrado, incinerado. O monstrão, quem está aqui que não conhece a gente fala de monstrão, monstrinho, e tem gente que fala assim, que raio é isso que elas estão falando? Monstrinho é dependência física da nicotina, tá? Monstrão é dependência psicológica. Esses dois componentes juntos, eles trabalham em conjunto para viciar você. O monstrinho alimenta o monstrão. Tá? O monstrinho faz com que o monstrão esteja vivo. O jeito do monstrinho se perpetuar, você tem que pensar no monstrinho que nem uma tênia dentro do seu corpo se alimentando de nicotina, um verme. O jeito dele se alimentar é ele pedir a comidinha dele para você. Ei, me dá minha comidinha, me dá minha dose aqui de nicotina. Aí você dá. Para que você dê, ele cria uma leve sensação de vazio e insegurança, que os fumantes conhecem como eu quero um cigarro. Ok, aí você fuma, ele te deixa em paz por um tempinho. E daqui a pouco volta, né? Só que aí você acende mais um e você perpetua ele para sempre dentro de você. E isso que você fez de reduzir é péssimo. Não se faz, você tem que cortar. Não tem nanina aqui, não tem conversa, tem que cortar, não tem essa de redução. Redução é a pior coisa que você pode fazer, porque primeiro você fica se controlando para não fumar, você fica olhando o relógio para ver quando é que você vai fumar, tua mente fica dominada por aquilo, e quando você fuma, só pensando. E quando você fuma, ele vira o néctar dos deuses. Ai, como é bom fumar. Aí você torna tudo mais difícil na sua cabeça. Então se deve reduzir. Quando você fuma, sem reduzir, por exemplo, quando você fumava duas carteiras e meia de cigarro por dia, chega um ponto que você vê o lixo que ele é. Quando você reduz, ele fica precioso na sua mente. Então não reduza. Claro que sob o ponto de vista da saúde, se você for falar assim, vou fumar menos. Fumar já é terrível, um cigarro. Você nunca vai me ver ouvir falar algo diferente disso. Mas, teoricamente, uma pessoa que reduz, teoricamente, ela estaria menos Menos. arriscando a sua saúde, mas isso não é verdade. Só um cigarro vicia e só um cigarro pode destruir algo dentro de você. Você nunca vai saber. Nessa minha experiência de diminuir bastante, né, eu percebi várias coisas que são positivas do ponto de vista do vício físico. Por exemplo, eu comecei a ter uma coisa assim de formigamento na mão quando acordo. Quando eu fumo 4 cigarros, isso não acontece. Eu detectei assim, de cara, assim, né? Uhum. A respiração fica melhor. Então, comecei a fazer caminhada e atividade física. O dia que eu não fumo, que eu fumo pouco, nossa, vai que é uma beleza. Você sente o corpo se Você, recuperar. o dia que eu fumo 10, puxa vida, aquilo se arrasta, é uma hora interminável, uma hora de treino que não acaba, né? Então, então entendo que, mas o problema dos 4, dos 10, ou enfim, de reduzir, é ficar o dia inteiro pensando se já está na hora de fumar um cigarro. Isso. Embora fisicamente isso aconteça, mas o treino foi bom, tá? Mas é uma hora. E o que faz com as 12 horas do dia que você está acordado? Você vai sofrer. Porque você fica imaginando, não, ainda não está no tempo. Não, ainda não é a hora. Então, claro, tem que parar. Né? Para mim é muito. Não dá certo nada disso. Eu tenho que parar. E eu tenho que me livrar, e acho que é esse ponto mesmo que eu estou, é de
é o medo do sofrimento, o medo daquilo que eu passei. Eu acho que é isso que... Nossa, seria tão bom se eu tivesse ouvido vocês antes, sabe? Porque eu já não teria feito daquela forma, né? Porque hoje, além dos anos de hábito de costume de fumar, né? Fumar não é hábito. Sim, sim, mas eu digo assim, Fumar é vício em drogas. A gente além tem que dos anos categorizar. de dependência desse vício, eu Uhum. ainda tenho a experiência horrorosa que eu tive quando parei. Só lembra de um conceito importante. Claro que fumar virou algo habitual na sua vida, mas porque você se viciou nessa droga e tinha que repor ela. Não é que ela é hábito. Porque hábitos que são só hábitos puros, reais, você muda com facilidade. Eu tô acostumada a sentar no sofá que fica aqui à esquerda, mas aí eu mudo os móveis de lugar, eu boto o sofá do outro lado. No começo você vai estranhar, você vai querer ir para aquele lado. Fica estranho, né? Aí depois você fala, não, tá aqui. Depois você até esquece que o sofá estava num lugar velho, né? A gente esquece como era a casa velha da gente. E no começo, quando você muda, né, tem esse estranhamento inicial, mas o hábito você muda fácil. Eu boto a escova de dente do lado esquerdo, vou botar do direito. No começo, você vai automaticamente pegar lá a escova do lado esquerdo, mas depois você se acostuma a pegar. Tudo, eu provo para você, qualquer hábito que você quer mudar da sua vida, você muda assim, rapidinho. Agora, por que com o cigarro a gente não consegue? Porque não é hábito. É vício em drogas. Tem que categorizar direitinho, tá? E a parte habitual dele se desfaz muito rapidamente, desde que você mate o seu monstrão. Então, quando você fala assim para mim, eu quero esquecer do cigarro, aquela senhora que está falando, que eu entrevistei ela, a Sandra Zanetti, ela é aluna do programa, ela falou, Lilian, esqueci. E essa é a percepção realmente das pessoas no programa. Por quê? É paradoxal. Você vai esquecer e você não vai esquecer. Como é que funciona isso? Quando você mata o seu monstrão, o que é matar o seu monstrão? Parar de ver benefício no cigarro, seja ele qual for. Tá? Vai me ajudar a socializar, que para você é um fator importante. Vai me ajudar a pensar melhor, me mantém magra. Qualquer coisa que você pense que é benéfico no cigarro é um monstrão. São pedacinhos dele que você foi formando aí. Tá? Então, por que ela disse que ela esqueceu que fumou e por que os alunos do curso Easy Way dizem que esqueceram que fumou? Na realidade, pensar em cigarro não é problema. Eu estou aqui falando com você e pensando em cigarro, só que eu estou pensando com alegria, porque eu sou livre. Então, o meu mindset é outro. Tá tudo bem eu pensar em cigarro, eu não me sinto ameaçada, eu não me sinto vulnerável, eu não evito pensar. É para pensar mesmo, pensa. Pensa com prazer, que bom que eu estou livre. Eu ensino os alunos a fazer isso. Então, não se sinta. Se você se forçar a não pensar, você vai pensar ainda mais, porque a gente não pode se forçar a não pensar em algo. Né? E com o tempo, você mata o seu monstrão, e existe um processo de reconstrução dos caminhos da sua mente, isso se chama neuroplasticidade. Você deve conhecer um pouquinho, talvez, como jornalista. Então, coisas que já eram para você uma forma de piloto automático, que você fazia sem nem pensar, eles deixam de existir esses caminhos e novos caminhos são formados. Então, por isso que as pessoas falam, eu esqueci que eu fumei, porque fica tão para trás, já não tem monstrão, não tem crença mais nenhuma, matou tudo, que o cigarro passa a ser irrelevante na vida deles e eles nem pensam mais. Isso que você tem hoje, eu reduzi, que horas que eu vou fumar, não sei o que, não sei o que, isso vai embora. Quando você mata o seu monstrão. E aí, o cérebro vai se reconstruindo e ele para de trazer essas lembranças. Ele entende, ela não precisa disso para nada, para que eu vou continuar trazendo a lembrança? O cérebro, ele gosta de trabalhar no modo otimizado de energia. Por isso, os tais dos pilotos automáticos que a gente chama, não é um piloto automático, né? Meu marido, que também é terapeuta da Easy Way, ele dá um exemplo ótimo. Ele fala assim, piloto automático é o que você entra, o piloto de um avião, ele entra, ele bota lá piloto automático, o avião vai. Não é assim. Quando você para de fumar por um longo tempo e você vai e fuma um cigarro, vai lá e compra, você foi com seu pezinho, consciente até lá, você pegou o dinheiro, você não foi que nem um zumbi perdido. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, você foi consciente, você sabia direitinho. Então, não é piloto automático, né? A gente tem que separar. Agora, o que parece ser um piloto automático, o cérebro gosta de criar caminhos para economizar energia. E se você incorporou eles na sua rotina, ele traz isso para que você não pense
Assim como quando você entra num carro, você não precisa pensar: "Vou passar a primeira marcha, agora vou pisar na embreagem, agora eu tenho que olhar no retrovisor". Isso acontece porque você já incorporou isso na sua rotina, você faz sem nem pensar. Na realidade, o cérebro está trabalhando no modo de economia para que você possa pensar em outras coisas mais importantes no momento. É Tá certo. isso. Então, a neuroplasticidade se encarrega de remover isso que para você era um hábito, que você chamava que não é hábito, é vício em drogas. A parte Uhum. habitual se desfaz muito rápido. Mas para isso você tem que matar o seu monstrão, não pode sobrar pedra sobre pedra dele, você não pode mais acreditar que ele vai te dar benefício nenhum. É só isso que você tem que fazer. É, eu vou fazer. Eu acho que é um passo de conseguir isso, né? Para mim é muito importante. Eu comecei uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Eu comecei a pensar como é que seria meu dia sem cigarro. E a primeira coisa que me veio foi assim: nossa, que bom, né? Que livre, que para que eu preciso? Por exemplo, então, como eu dificulto demais, então eu não tenho cinzeiro, eu não tenho isqueiro, eu não tenho nada, né? Então, se eu vou fumar, eu vou lá para a garagem. Então, eu tenho que achar onde está, né? Tem toda uma maluquice que eu fiz, porque eu nem lembro onde está, daí eu tenho que procurar, ir no fogão para acender, para sair lá fora. Me dificultando, né? Mas é de um masoquismo, ontem eu estava pensando, absurdo, porque é só para me fazer sofrer para ter mais prazer, né? Isso. Porque não é? Porque Você me fez lembrar uma aluna muito querida nossa, Maria Edna Mugaiar. Não sei se você assistiu o vídeo dela. É uma senhorinha, ela parou de fumar no primeiro webinar. Ela falava assim: Lilian, eu fazia o seguinte: eu deixava isqueiro num canto, cigarro no outro, cinzeiro no outro, ia, juntava os três e fumava. E eu ria tanto com ela. Não é, adianta nada. Você está tornando ele mais precioso, porque você vai correr a maratona inteira atrás dele. Pode apostar. Enquanto você acreditar que ele é bom, gastando você mais, vai. gastando mais tempo pensando nisso, né? Então, para mim, hoje é totalmente sem sentido. Hoje foi o primeiro dia, porque a gente tinha essa conversa, porque o fato de ter escrito as respostas me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado, Uhum. né? Me fez reviver algumas coisas que foi importante ter revisto. Aí fui lembrando de outras, né? Que depois até te mandei um adendo, porque é impressionante como a gente esquece das coisas, né? E aí hoje, pela primeira vez, falei assim, nossa, eu vou acordar e eu não preciso fumar. Foi um pensamento que me veio, né? Mas aí você, talvez até porque eu estava muito ansiosa, muito nervosa com essa nossa live, falei, e aí falei, aí você fica procurando desculpa, né? Não, eu vou fumar um cigarro, porque senão eu vou ficar tão nervosa. Olha, eu mostrando, né? Por que eu vou ficar Exatamente. tão nervosa? Não vou ficar tão nervosa, né? Não. Enfim, eu entendo que é um processo, né? É um processo que eu estou nesse processo. Eu me arrependo de não ter feito. Eu devia ter, sei lá, ter dado um jeito de fazer, porque eu estou muito. Agora não mais. Falando aqui com você, eu já entendi que eu ainda tenho crenças, né? Tenho crenças que me fazem fumar e eu preciso me livrar delas. Mas poderia ter sido diferente, né? Eu poderia talvez se eu tivesse conhecido isso antes ou se eu tivesse feito o negócio, talvez já não estaria mais com esse sofrimento que eu ando, né? Porque isso passou a permear, virou uma coisa transversal na minha vida, né? Então, eu corro porque eu vou emagrecer, porque eu vou parar de fumar. Eu faço exercício porque eu vou parar de fumar. Eu cuido da alimentação porque eu vou parar de fumar. Nada disso tem a ver com parar de fumar. Né? Eu Não, devia são coisas boas em si para a tua coisas vida. boas Exercício é por bom, a elas vida mesmas. Elas são boas por elas mesmas, não por um objetivo. isso. Não para me privar de algo que eu gosto, porque na verdade não gosto. A verdade é essa, eu não gosto disso, eu não gosto.
no, no, ontem, no livro, ele ainda falou que não conhecia nenhum fumante que, se pudesse voltar no tempo, não apagaria aquela cena do primeiro cigarro. Eu absolutamente. Se tivesse uma coisa que eu apagaria na minha vida, teria sido isso. A única Isso coisa. significa que todo fumante quer parar de fumar. Então, você ouviu as dicas que eu dei ontem? Eu fiz um videozinho de 1 minuto, bem rapidinho. Qual que era a primeira dica? Não lembro, mas eu vi. Nunca duvide da sua decisão. Verdade. E quando a gente, ai, será? Será que eu quero mesmo? Não, você está duvidando. Esse será é a dúvida. E quando a dúvida consome a gente, ferra com tudo. Quando eu falo, tem gente que fala assim, beleza, nunca duvide da sua decisão, mas ela não internaliza a profundidade do que isso pode representar para ela no momento em que passa uma ideia na cabeça dela. Não, eu não duvido, eu sei o que eu quero para minha vida. Não quero mais essa porcaria. Só que não basta não querer, não basta não duvidar. Isso trabalha junto com a destruição do monstrão. Isso trabalha junto com se questionar. Peraí, o que esse cigarro vai me dar de bom se eu fumar ele? Então é preciso acabar com as ilusões. Isso é muito importante. O Allen faz isso, né? Deixa eu ver uns pontos que você falou. Você falou muita coisa aqui, né? A sensação de pertencimento, né? Quando você fala assim, eu estava sozinha, Campos do Jordão, a lareira, tudo remetia ao cigarro. Não, não remete. Não fumante também vai para Campos do Jordão. Isso aí não fuma. Não fumante também fica sozinho. Então, qual que é a diferença? O não fumante não acredita que o cigarro vai ser uma companhia para ele. O fumante acredita que o cigarro é um companheiro. Por isso que um é fumante, o outro é não fumante. E essa coisa de querer pertencer é engraçado, né? A maioria das pessoas que eu tenho contato, os fumantes que me procuram, eles dizem que começaram a fumar com 12, 13, 14, 15 anos, 16, enfim. É uma idade vulnerável da pré-adolescência e da adolescência, onde as companhias de tabaco fisgam a gente. Você é meio que um pontinho fora da curva. Você começou a fumar aos 27 anos de idade. Porque eu queria um Mas, vício. oi? Porque eu queria um vício. Foi uma opção consciente pelo vício. Não é que você queria um vício. Você já ouviu falar da síndrome do impostor? Já. Síndrome do impostor é o seguinte: a pessoa não se acha suficientemente capaz e, de repente, ou ela é promovida ou ela é contratada para uma função que ela acha que ela está aquém daquilo. Mas se ela foi contratada, é porque reconheceram nela a capacidade de fazer aquilo pelas qualidades dela. E com certeza você foi reconhecida pelas suas qualificações. Mas você se sentia insegura, você se achava aquém daquilo. Então você acreditou que precisava de uma muleta para te ajudar a ser quem você já era, mas não se enxergava. Então Exatamente. você é quem você é, apesar do cigarro, não por causa dele. É muito importante você entender isso. Se você chegou onde você chegou, se você é reconhecida pelo seu trabalho, é porque é a Bel que se dedicou, que trabalha, que estudou, que tem um dom para isso. Cigarro não tem nada a ver com isso, ele nunca te deu nada. Agora, se aos 13, 14, 15 anos as pessoas acreditam que fumar é coisa de adulto, fumar me ajuda, eles viram, por exemplo, do jeito que você ficou sensibilizada, os seus filhos começarem a fumar, seus pais não fumavam, ok? Você era uma não fumante vinda de uma família não fumante. Os pais exercem uma influência grande na gente, para o bem e para o mal. No caso, teus pais te deram um bom exemplo. Mas o que acontece? Às vezes a gente quer peitar, a gente quer ser aquele adolescente rebelde, eu vou fazer o que eu quiser, né? Eu que mando em mim. Você não foi fisgada na adolescência, talvez por medo do que aquilo poderia fazer com seus pulmões, do que aquilo poderia fazer com a sua saúde, então você pensou assim, não, eu não vou entrar nessa, porque por medo, mas você na realidade já tinha o seu monstrão ali. Mesmo vindo de uma família não fumante, que embora a maioria, assim, o risco de filhos de pais fumantes, não quero falar isso para te botar a culpa, tá? Mas o risco de filhos de pais fumantes se tornarem fumantes é muito maior do que numa família não fumante.
Então, o que aconteceu? Você não tinha um exemplo de casa, mas você passou a conviver com pessoas que fumavam muito numa determinada profissão que você queria se destacar, você queria provar para você mesmo e para os outros que você era boa nisso. Então você fala assim: deixa eu ser como eles, deixa eu ter o que eles têm, porque de repente é isso que vai me ajudar, porque sem isso eu não consigo. E aí vem um estresse, você passa um estresse e aí você fala assim: "Nossa, eu não consigo lidar com isso aqui. Vocês fumam, né, vocês conseguem, então tá bom, me dá um, que eu acho que eu também vou conseguir". E esta crença, esse monstrão já latente ali, que já estava aí dentro de você, que fez com que você colocasse aquele primeiro na boca aos 27 anos de idade, e aí fez brotar o monstrinho, puf. Quando você botou na boca e ele nasceu, a frase dele é uma só: "Me dá mais um". Me dá mais um, me dá mais um. E aí pronto, aí o monstrinho foi alimentando o monstrão. Você via os outros fumando na redação. Você sentava, o vício físico passou a existir. Que abstinência, eu quero que você lembre, é uma leve sensação de vazio e segurança. Puxa vida, a gente está aqui há 1 hora nessa live. Eu não vi você fumar, embora eu quero que você fique super à vontade. Se você quiser, você fuma, tá? Tá doendo alguma coisa no seu corpo? 1 hora de abstinência? Não. Não. Qual que é a diferença? Se eu falasse agora para você: "Bel, nunca mais fuma", e você não está pronta, ia te dar pânico. Você ia se sentir privada, ia começar um cabo de guerra dentro de você: "Quero parar, quero fumar, quero parar, quero fumar", que não é o nosso método. Empurra isso para lá. Agora, se eu falo: "Fica à vontade", e você na sua cabeça sabe que: "Ah, não, daqui a pouco eu vou fumar, tudo bem, eu fico aqui com a Lilian, eu já me programei para não fumar". Tem gente no programa que a gente fala assim: "Fuma?", ela fala: "Não, eu vou ficar constrangida de fumar na sua frente". Não fique, você é fumante, fica à vontade, não É, fique. Agora, se você fica constrangida, se você não se sente bem, não fuma, beleza. Mas o fato da pessoa saber que ela vai fumar, que nada está impedindo, ela fica bem. Por quê? Porque ela entende que o monstrinho não é o problema. "Ah, daqui a pouco eu vou fumar". o que me passa aqui na minha cabeça agora é assim, eu não preciso fumar. Nunca precisou. É esse pedacinho que está faltando. Porque hoje eu tenho assim, é, não tem sentido. Né? Eu não vejo nenhum sentido nisso. Né? Mesmo que eu engordasse 2, 3 quilos, perde depois, sabe? E você estava falando dos hábitos, né? Para essa história de que eu ia emagrecer, eu cortei tudo que fosse glúten e lactose. Achei que eu nunca ia conseguir fazer isso. Não fiz, eu fiz. Faz 2 meses que eu não como glúten e lactose. Eu sou boa nisso. Eu sou boa em ter uma meta e fazer. Né? Uhum. Mas o que estava me impedindo, eu já estou falando no passado, e isso é muito bom, o que estava me impedindo era o medo, sabe? Medo de ficar nervosa, né? De ter uma pessoa assim na tua frente botando assim, não, fume ou você vai perder o emprego. Né? Nada disso é verdade, né? Tem muito a ver com as coisas que a gente acredita, que a gente vai fomentando, vai alimentando, né? Como diz você. A gente alimenta essas inseguranças, essas. E depois fica só o vício. Hoje não tem mais nada, eu não tenho vontade, eu não sou aquela pessoa. Eu tenho a minha profissão, eu sei que o cigarro não vai me dar nada. Mesmo quando eu voltei, não precisava, foi só uma desculpa. Hoje eu sei que é desculpa, hoje é só o vício da nicotina. E crença no benefício. E a crença no benefício, que eu estou tirando, né? Que eu Uhum. tô, a cada, a cada dia eu entendo que não tem benefício. Quando você engordou, você mesma acabou de falar: "Puxa, mas eu nem engordei quando eu parei de fumar, foi anos depois". Foi. Mas eu não Então, sabia disso. Eu soube disso ontem quando eu fui refletir. mas olha que coisa, você botou na sua cabeça que parar de fumar engorda. É, E, esse engordar, ele tem um fundo emocional.
O que ele significa? Até mesmo as pessoas que param de fumar errado, é verdade, elas engordam, mas a origem é elas terem parado de fumar errado. Não é porque você para de fumar e você engorda, você não tem que engordar nada quando você para de fumar. Mas quem para de fumar e engorda, engorda porque substituiu. Porque elas acham que perderam uma coisa fundamental da vida delas, o cigarro, então elas vão substituir com outras, porque elas acham que fica um vazio que elas precisam preencher com aquilo. Aí elas comem mais. Claro que se você come mais, se você tem uma ingestão calórica maior, você vai engordar. Mas não é porque parou de fumar. É porque já estava errado do começo. Ela substituiu algo que, assim, comida não substitui cigarro. A gente precisa comer para sobreviver, a gente não precisa de cigarro para nada. Se você para com um e bota o outro para dentro tentando recuperar algo que supostamente você perdeu, você nunca vai preencher. Você vai engordar e vai acabar fumando. Aí ferra com tudo. Fala assim, pronto, agora eu não paro de fumar porque eu vou engordar. Eu já sei como é que é. E o contrassenso, né? Porque a minha crença era de que eu engordaria se eu parasse de, se eu parasse de fumar. Acontece que eu voltei a fumar, eu emagreci um pouco, porque quando você fuma, você come menos. É verdade, você come menos, você tem menos fome, né? Não, você não tem Mas, menos fome. Existe uma confusão entre a fome por comida e a fome por cigarro. Uma não mata a outra, se lembra. Só que o que acontece? Se você, por exemplo, está lá fazendo um projeto e está concentrada e de repente você tem prazo para entregar, aí você está com fome. Se você fala, não, se eu sair para comer, eu não vou conseguir fechar o prazo. Às vezes tem uma coisa de urgência para entregar um sim, sim, projeto. Ok. Então você fala assim, não, beleza, eu não vou comer agora, eu como depois. Você até esquece. A fome passa. Agora, se você tem a fome pela nicotina e não fuma, você tem duas fomes dentro de você. A fome pela nicotina e a fome pela comida, porque você estava com fome e ainda não está saindo para comer. A barriga estava roncando, mas tudo bem, essa passa. A fome pela nicotina não passa. Aí você sai e fuma um. Tô melhor agora. Aí você acha que preencheu alguma coisa e você acha que você matou a fome. Quando a fome por comida, você não matou. Cigarro não é alimento. A gente não pode confundir. não, Você só matou a fome do seu monstrinho temporariamente naquele momento. A outra fome tá lá. Que você só vai saciar quando comer. Comida de verdade para se alimentar. Ponto final. Então sempre existe uma lógica por trás disso. Só que como você matou uma fome temporária, você acha que passou a fome, você confundiu, porque você acha que aquela fome que você estava sentindo era comida. Ah, eu fumo para controlar meu apetite, agora eu não estou mais com fome. Não, você só matou a fome do monstrinho. A fome pela comida continua lá, até você comer. Eu sempre brinco, eu falo assim, então pronto, vamos dar cigarros para a África, vamos acabar com a fome no mundo. Oba! é uma boa analogia. Mas o que eu ia concluir era assim: se eu achava que fumar engorda, e eu voltei a fumar e continuava gorda, por que, que a primeira coisa foi então eu vou emagrecer antes? Então não adiantou nada. Pois é. Esse cigarro ajuda a gente a se manter magra, a pessoa tá cheia de fumante gordo por aí. Então, não estava obesa, mas eu consegui perder 8 quilos e numa boa. Não, mas na realidade não tem a ver. Então as pessoas têm que acabar com essa crença de que o fumo mantém elas magras e de que ao parar de fumar ela vai engordar. Se ela parar corretamente, se ela eliminar a dependência psicológica dela, não tem por que engordar. Aí tem assim, não, mas beleza, eu vou recuperar o olfato e o paladar, eu vou sentir mais gostosa a comida. Será que eu não vou comer mais? Ok, então você fica esperta para comer o que você comia antes, vai ser mais gostoso, mas você não ficar repetindo, porque se você era magra antes de parar de fumar, você era magra porque você tem controle sobre o que você ingere. Continua tendo esse mesmo controle. Aliás, tem uma coisa que talvez te atrapalhe um pouco, que é essa coisa que você tem uma forte força de vontade. Quando você fala para mim, não, eu decidi que eu ia tirar o glúten da minha vida, tirei. Ia tirar a lactose da minha vida, tirei. Você tem essa determinação. Aí você deve pirar, fala assim, por que eu não consigo aplicar isso no cigarro? Pois Pois é, porque se trata de um vício que requer um método correto. Agora você está com ele aí na sua mão. Segue o que o livro fala. Você tem tudo para parar. E se não parar com o livro, eu estou aqui o dia que você quiser. Porque às vezes o monstrão é mais resistente, então tem que trabalhar até arrancar o bicho à força dali e matar ele. Mas o que importa é o seguinte, tem que acabar com essas crenças, tá? Não tenha medo de engordar, se você não substituir, você não vai engordar.
o paladar e o olfato vão voltar, e isso é uma coisa muito bonita, é seu corpo renascendo, é os sentidos voltando dentro de você, né, que agora você vai O que poder eu tenho sentir. mais medo é de ficar tão nervosa, assim, de explodir. Eu lembro de algumas situações, assim, que ficam virando na minha cabeça, assim, lembro de uma reunião numa escola do meu filho em São Paulo, e eu fiquei tão nervosa, discutir, eu nunca fiz isso na vida, né? Hoje eu sei por que que eu estava tão nervosa, né? Mesmo no meu trabalho, né? Fui indelicada com as pessoas, então eu tenho esse medo, essa crença, eu preciso me livrar. Se existe ainda hoje uma crença em mim, talvez seja essa. Eu preciso me livrar disso, de que eu não vou virar uma pessoa insuportável. Não tem porquê. Pega esse exemplo que você deu, estou na reunião de pais e mestres, passei por um nervoso lá na reunião, porque não sei o que, não deu certo alguma coisa lá, ou falaram alguma coisa, não resolveu algum problema, enfim. Aí você passou o nervoso. Você tem 2 problemas dentro de você. Naquela sala, 90% das pessoas são não fumantes. Vou pegar a média da população brasileira, vai, 91% não fumante, 9% fumante, beleza? Fala possivelmente ninguém, só eu. É, Ok, ok, lá, mas vamos lá em. até, vamos até entrar na proporção. Faz de É, conta que tem lá, além de você, mais um fumante, e a maioria lá é não fumante. Ok. Todos, unanimidade, todos têm um problema. Vamos supor que chegou num BO lá, tem um problemão com os alunos, deu um problema, todo mundo tem. Então pega, ó, aqui, ó. Esse é um problema. Você e os não fumantes que estão lá naquela reunião têm esse problema. Agora você é fumante. Você tem um monstrinho pedindo a dose. Me dá minha dose, me dá minha dose, me dá minha dose. Já está passando um tempão lá, você quer sair e fumar. Aí o que acontece? Você tem 2 problemas. O não fumante tem só um. Ele também está passando nervoso. Porque ele está enfrentando o mesmo problema que você, seja ele qual for. A gente pegou o exemplo aí da reunião que você deu, mas pode ser coisa de trabalho, pode ser discussão com alguém que a gente ama, pode ser qualquer coisa, pode ser uma batida de carro, pode ser qualquer coisa na vida. O não fumante tem um problema, você tem 2. Então o monstrinho começa a te encher o saco, aí você fica duplamente estressada, duplamente nervosa. Ele está em vantagem sobre você, mas você enxerga o contrário. Você enxerga que ao sair fumar, você vai estar melhor, você vai se acalmar. O que ele faz, o não fumante? Ele tenta se acalmar sem precisar dessa muleta. O fato de você sair fumar não vai resolver o problema da reunião, concorda comigo? não, não vai. Esse exemplo foi lá de 2008, meu filho ainda estava no ensino fundamental, né? Hoje é adulto, tá? Já formou, mas foi um momento em que eu só entendi a reação que eu tive por conta disso. Então, essas lembranças, né, ainda povoam, né? E aí, naquele almoço aqui do dia 30, quando eu respondi mal para o meu filho, imediatamente eu retomei a crença, né? Quer dizer, eu não fumo, eu fico insuportável. Eu preciso trabalhar melhor isso. Eu preciso entender que não eu posso lidar com isso sem o cigarro. Não é o cigarro que vai me dar calma, né? Tranquilidade, não é o cigarro. Eu Você posso precisa trazer, meditar, posso respirar, posso milhares de coisas. você tem que trazer muitos questionamentos para hoje, para o dia de hoje. Por exemplo, até os 27 anos de idade, como é que você lidava com os desafios e os nervosos na sua vida? Que você fumou primeiro aos 27 anos. Tem gente que nem lembra, que desde que se conhece por gente, fumou. Nem é o caso aqui. Até os 27 anos, como é que você fazia quando você tinha que lidar com essas situações desafiadoras? Lidava, eu não tinha muleta. Lidava. Então se lembra que você não nasceu fumante, que ninguém aqui foi programado para fumar. A gente mergulha nessa escravidão acreditando que precisa dele. E está tudo aqui, a gente não precisa dele para nada. Você pode fazer tudo sem. Aliás, você já começou a se testar e ver que você pode. Não, quando eu fico com o computador, eu já não fumo, porque você tentou exercer essa tal da força de vontade que você tem, que por um lado é uma coisa ruim, ficar lutando para não fumar, por outro, você já desfez algumas crenças. Não, eu posso trabalhar aqui no computador e não fumar. Eu posso terminar uma refeição e não fumar.
Não a ponto de você se sentir privada, mas você vê que pode lidar com isso. Eu posso entrar num voo e ficar bem sem ficar histérica. E nada acontece. Já Nada aconteceu. acontece quando você não fuma. Só coisas boas acontecem dentro do seu corpo. Agora, dentro da sua mente, você tem que parar de acreditar que ele é bom, seja lá por qualquer razão que seja. Sim. É mais simples do que você imagina, Bel. Ah, e não fumo no quarto. Verdade. É. Não, não fumo dentro de casa de maneira nenhuma. Então, deixa eu ver se tem É isso mais aí. alguma coisa aqui. O fato de você ter ficado 6 anos sem fumar, eu acho que, por mais que tenha sido triste que você voltou, 6 anos é muito tempo. Então eu acho muito positivo você ver que você pode fazer tudo sem ele. Ah, não. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Lembrando agora, né, depois que eu escrevi algumas coisas, como era a minha vida nesses 6 anos, nossa, nossa, quanto perrengue que eu passei. Eu nunca imaginei voltar. Eu nunca imaginei. Eu não precisava, né? Hoje, imagino, pensando assim, porque eu tive assim aquela fase alucinada, né? Quando eu parei de fumar sem ter nenhum apoio, até que um mês, 15, 20 dias, né? Que eu tava, que eu tinha tudo, eu tinha dor, eu tinha, eu estava irritada, meu corpo doía, assim, a pele doía, né? Não era de verdade, né? Hoje eu sei que não era nicotina, era Você sentiu aquilo, eu foi senti, verdade, você é, sentiu, só que para mim foi na verdade. realidade, você somatizou aquilo. Você criou sensações de dor, tua mente foi capaz de fazer isso, criar essas sensações, porque você acreditou que algo estava acontecendo. Isso se chama somatização. Quando na realidade não estava nada, nada. Tem gente que tem sintoma, por exemplo, eh, tem um filme que é muito barato, que é um barato, o House, você já viu House? Sim, sim, O House era, ele sempre, a mente dele investigava e ia sim. atrás do diagnóstico, né. Tinha um episódio que para mim marcou muito. O House estava num voo com a diretora dele, eles estavam indo para um congresso de medicina e de repente um passageiro começa a passar mal. Aí perguntam quem é médico, tal, lá vai o House ajudar, tal, e a pele dele não era catapora, estava um montão de manchinhas, e logo eles começaram a desconfiar que esse passageiro estava com uma doença altamente contagiosa. Você assistiu esse episódio? Você Assim, lembra no você final? falando, eu tô lembrando dele. Você lembra no final o que aconteceu? E não era Não era nada. nada disso, só que até chegar nisso, os passageiros do voo começaram a Começaram desenvolver desse tom. manchinha, a mesma mancha, até a diretora, a colega dele, desenvolveu a mesma mancha, porque quando você pensa que algo está acontecendo, você pode desenvolver os sintomas, quando na realidade nada estava acontecendo. Ele tinha mergulhado, tinha subido muito rápido, sem respirar o oxigênio na velocidade que deveria para o mergulho, isso criou embolia, sei lá o que que deu nele, aí ele criou essas manchas na pele, e ele descobriu. Só que até chegar lá, todo mundo começou a vomitar no voo, passar mal, criar mancha, porque isso acontece. É incrível como a nossa mente cria essa somatização. E foi isso que você fez, porque você acreditou que estava sendo privada de um grande prazer e apoio na sua vida. Foi isso que aconteceu. Foi. E não Foi. precisa acontecer. E de qualquer maneira foi também um mês, né? No máximo. Depois, eu só a privação continuou, mas dizer que eu sentia falta todo dia, que eu queria um cigarro, não, não. Eu nunca fiquei curada de verdade, tanto que voltei a fumar. Mas dizer que durante esses 6 anos, não. Eu vivi a minha vida sem nem lembrar que, assim como eu quero ser de novo, né? Sem nem lembrar que era fumante. Exatamente. O processo da neuroplasticidade ocorreu com você. Só que, como você não matou o seu monstrão, e isso é péssimo,
ele já estava lá, e no momento de vulnerabilidade, exatamente como você começou, eu queria pertencer, eu queria fazer parte, isso é muito forte, esse caráter da socialização. Pumba, me dá um cigarro de novo. E aí você passa a pertencer a uma minoria, quando na realidade você acaba se isolando e sendo discriminado quando a maioria não fuma. Hoje é muito ruim. Hoje eu estou em home office, tudo bem, eu saio para fora, mas quando eu vou, tenho reuniões fora, quando eu tenho que ir para São Paulo, é vergonhoso, né? Você tem que. Fez uma reunião, aí todo mundo já sabe, não, a Bel vai fumar um cigarro. Então, aí vai para a rua, né? Na rua mesmo, em São Paulo, é que você fuma, né? Você só fuma na rua, né? Porque nem na garagem você fuma. Sim. Né? Então, é vergonhoso, né? Você se sente medonho, né? Porque para que você precisa disso? Qual é o prazer de você estar no aeroporto, numa rodoviária, num lugar minúsculo, mal cheiroso, fumando, porque você precisa daquilo? Você não precisa daquilo. Você não cabe naquele lugar. Hoje eu fico imaginando, eu não cabo nesse lugar mais. É muito desconfortável esse lugar para mim. Então, isso tudo, somado à história dos meninos, me fizeram não querer mais isso para minha vida. Eu não quero. Eu estou de novo naquele ponto que me fez parar lá em 2018, em 2008, de que não cabe. Não cabe. Fumar hoje é uma coisa que não cabe na minha vida. Ela não tem mais sentido, eu não preciso. É um modelo que não me serve mais. Nunca serviu. Mas a gente acredita que serve. Ó, o mindset. Eu quero te perguntar uma coisa que eu quero que você fique absolutamente à vontade para responder ou não. Se for, porque eu sei que é um ponto doloroso para você. A gente conversou sobre isso por e-mail. Se você não quiser tocar nesse assunto, não toque. Mas quando você viu seus filhos começarem a fumar, você chegou a sentar, a conversar? Como que foi esse processo para você? Foi muito ruim, porque eles não estavam comigo. Porque o mais velho estava morando numa outra cidade, já tinha se formado, tinha uma empresa lá, e eles não me contaram, né? E eu não estava fumando. Foi no período em que eu não fumei. Foi durante esses 6 anos. Foi durante esses 6 anos. E aí, não foi não. Eu já tinha voltado a fumar, não, eu tinha voltado a fumar. Ah, tá. Eu tinha voltado a fumar, mas eu estava numa cidade com o meu caçula, quando eu voltei a fumar. E aí o mais velho morava numa outra cidade e o outro na outra. Enfim, aí quando eu ia visitar, né, começou com cigarro eletrônico, né? Mas, e eu dizendo, olha, isso é uma bobagem, você vai ficar viciado, você não. Foi muito ruim para mim, disse isso. E ele, não, mas é só o cigarro eletrônico, né? Já estava viciado. Já. Basta um. Como eu vejo, falando só desse filho, né? Como eu vejo hoje, ele hoje tem uma empresa, eu vejo ele fazendo exatamente como eu faço. Porque hoje você se comunica por WhatsApp, por mensagem, mas de repente alguém liga. E quando alguém liga, não foi bom, né? Porque você sempre tem que fazer alguma coisa. Ou você tem que conversar, ou é uma conversa que demanda mais do que você não conversa no WhatsApp. E eu vejo ele fumando, né? Eu vejo ele pode não ter consciência disso, mas eu vejo que ele me imita, né? Ou eu vejo ele fazendo exatamente o que eu faço. E ele tem uma tosse de manhã, né? Eu choro toda manhã. Cada vez que eu escuto, eu choro, né? Porque ele, assim como eu tive bronquite a minha infância toda, ele também teve. Então,
não era legal, né? O mais novo fuma, mas eu tenho a impressão que, embora ele tenha o vício, ele não tem o vício de verdade, assim me parece, sabe? Ele fuma, agora ele começou com o cigarro eletrônico, aí ele fuma pouco, aí ele vai e volta, ele é quase o eventual, né? Às vezes fuma muito e às vezes não fuma nada. Me incomoda muito porque ele fuma no quarto, então a gente briga muito, a gente tem se estressado muito porque aí ele dorme naquele ambiente e aí eu fico pior ainda porque é ruim. E, e um pouco assim nas coisas assim de eu ter, quando eu parei, o fato deles fumarem, quer dizer, de sentir o cheiro, né? Das crenças assim que eu preciso me livrar, né? De que eu não vou pegar. Porque eu sei que quando eu parei lá em 2008, eu só não voltei porque eu não tinha cigarro, ninguém tinha. Então eu não ia, como eu tinha dito para mim mesma que eu não ia mais fumar e não ia comprar cigarro, então não tinha. Mesmo que eu estivesse enlouquecida e quisesse fumar, não tinha. Eu não ia fazer isso. Eu não ia descer, eu não ia passar por aquilo de novo, né? Eu não ia descer e comprar um cigarro. Poderia comprar um cigarro, mas não faria. Mas não estava lá. Mas Então, você não deixou de fumar porque não tinha cigarro, tanto que teu chefe colocou na tua frente: "Fuma ou vai sim, embora", e você não fumou, ele estava na tua frente. sim. Qualquer fumante talvez tivesse fumado ali, talvez a maioria. E você não fumou porque você havia decidido e você naquela época não duvidou da sua decisão, embora você tenha lutado muito para não fumar, não foi da forma certa. Mas é preciso que você entenda que esse vício não é algo inócuo. Ninguém bota na boca à toa, a troco de nada. Qualquer fumante só fuma porque tem o seu monstrão. Todo fumante, 100% deles, é viciado. Não importa se ele fume um cigarro por mês. Por que ele está botando na boca? Se não tem benefício nenhum. Não tem. Ou você é fumante ou você é não fumante. Você precisa entender isso. Uma mulher não está meio grávida. Ou ela está grávida ou ela não está. Fumante é igual. Então, você talvez como mãe não queira ver eles são jovens. Deixa eu te perguntar uma coisa, eles já tentaram parar de fumar? Não, Nunca. não, eles acham que quando eu quiser eu paro. Eles estão naquela, Ah, estão né? naquela fase. Então Eles faz o estão seguinte, lá. desafia o seu filho, vamos fazer um teste? Já que você não fuma, já que você não está viciado, não bota mais nenhum na boca. Você vai ver o Pois que vai acontecer. isso é uma coisa que eu queria muito, porque eu fiz um trato com meu filho mais velho. E ele me disse que se eu parasse, ele parava. Então, eu quero também muito parar. O mais novo disse que não vai parar. Embora ele não diga que não é viciado, como ele fuma menos, ele acha que ele não, Lê do engano. lê ligado. Mas o mais velho disse que para. E acho que o caçula acabará parando também, né? O mais velho tem 36 e o mais novo, e o caçula tem 26. Então, são homens, né? Fica difícil de. Mas, de qualquer maneira, o fato deles. Eu me sinto menor. Talvez se eles não tivessem fumado, eu não pensaria em parar, por conta do que eu sofri lá atrás, apesar do que eu estou vendo na minha vida e na minha saúde, né? Com os problemas que eu começo a entender que eu estou desenvolvendo. Mas eu não quero isso. Eu quero muito que eles parem. Eu quero muito que eles tenham um exemplo de que é possível, de que vai ser difícil. Não vai ser difícil. É essa coisa que eu preciso tirar da cabeça, sabe? Não precisa ser difícil. Mas que eu Exatamente. posso parar e que eles também podem parar. Que isso não só contribui para nada, né? Mas se lembra que ao longo de toda a sua vida,
Quando alguém eventualmente te pressionou a parar, não rolou. Tem que Não, partir da gente. Então, uma recomendação minha é que você não coloque esse peso em cima dos ombros do seu filho. Não, se eu parar, você para também. Não é assim que funciona. Agora, nada impede de teu filho também ler o livro, também tentar entender como é que funciona o vício e vocês falarem, vamos parar junto? É um projeto de vida legal, vamos parar junto? Se o menor, que é fumante ocasional, de repente vê vocês dois sem, quem sabe ele se motiva também, né? Mas saiba de uma coisa, vocês moram juntos. Todo fumante, quando alguém que mora junto com ele para de fumar, ele se sente ameaçado. Então, às vezes, o comportamento muda, às vezes ele vai largar o cigarro lá, propositalmente, porque não por mal, mas eu porque sei, eu sei. para puxar de novo o outro, porque ele não quer ficar sozinho nesse barco furado. Isso gera insegurança. Quando o outro para de fumar e aí só fica a gente, e a gente sabe que não consegue, isso gera insegurança. Então a gente quer puxar o outro porque existe uma cumplicidade, mal e mal, entre os três que são fumantes. Isso vai ser quebrado. Mas vai ser quebrado para o bem. Então, se você propor para ele e ele se sentir à vontade, vamos parar junto. Mas assim, não parar na raça, pelo amor de Deus, aí não vai rolar. E você tem que isolar. Quero que aconteça com eles, não pode influenciar sobre você. Porque quando o outro consegue, você se sente um lixo porque não conseguiu. Quando o outro não consegue, eu vou fumar para afogar as mágoas. Não pode, você tem que separar. Não, eu vou parar. E uma das coisas que a gente fala no programa é o seguinte: embora você ame muito os seus filhos, embora você queira também ver eles livres disso, embora você se sinta culpada por ter influenciado eles, pare por você. Pare pelo seu bem-estar, pare pela sua autoestima, pare para recuperar aquela Bel que sabe que pode fazer as coisas sem precisar do cigarro para nada. E se lembra, já que a gente estava falando de avião aí do House, no avião, quando tem uma situação de emergência e cai a máscara, em quem que você vai botar a máscara primeiro, em você ou nos seus filhos? Tem que ser em mim. Porque aí você vai estar acordada para poder ajudar eles. Se você desmaiar, você não vai poder ajudar eles. Você precisa estar bem primeiro para poder. E assim, o mais importante no seu parar de fumar, não é só o parar de fumar, é como você se sente. Se eles veem que existe um caminho fácil e sem sofrimento, se você conseguir alcançar isso apenas com o livro, eu espero que você consiga, aí com essa consultoria que eu estou te dando, se você alcançar isso, eles vão te ver bem. Eles não vão ver mais uma mãe nervosa. Pelo contrário, vai falar que barato que é ser não fumante, é gostoso. Que nem a Sandra falou, né, na live dela, existe vida feliz sem o cigarro. Foi lindo ela falar aquilo. Então, existe sim. Se eles verem que é possível, eles vão se sentir muito mais motivados a querer parar. Mas não traga esse peso também para os seus ombros. Você agora, eles fumam, paciência, mas você agora não é responsável por fazer eles parar de fumar. Você vai sim ser um exemplo maravilhoso, se você se libertar, vai incentivar eles, mas lembra que quando você começou a fumar ali aos 27 anos de idade, quais seriam as chances de você parar naquela época? Ainda mais sem saber o que você sabe hoje. Nenhuma. Nenhuma. E se alguém te forçasse, então se coloca um pouquinho no lugar deles hoje. Eu acho que tem coisas que só a experiência, só a idade, só o amadurecimento dá pra gente. E eles vão precisar estar muito abertos para receber esse conhecimento. Se eles não abrirem a mente deles, não vai rolar. Então, agora, nesse momento, você tem que, por mais que você ame eles, você tem que pensar em você. E eles vão vir na sequência, espero que sim. Eu espero que sim. Mas eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que tem que ser por mim. Que eu tenho que separar. É que a única coisa que está me impedindo mesmo é o medo de sofrer. Esse medo que eu preciso eliminar. Me dá uma razão para parar de fumar. Uma razão, além dos filhos, eu acho que não me senti viciada, me senti livre. Eu acho que essa é a razão.
Mais do que a saúde, eu estou pensando aqui. Não, eu tenho muito medo de ficar doente. A saúde, acho que é um. Eu conheço pessoas que tiveram problemas sérios com fumantes e eu não quero aquilo para mim, não. Mas se lembra que o medo de parar de fumar te deixa nervosa. E quando você fica nervosa, você faz o quê? Fuma. É paradoxal, né? Então, deixa um pouquinho de lado o medo de parar de fumar e tira um pouquinho esse peso. Agora eu vou para um outro lado. Eu te perguntei por que parar de fumar. Agora eu vou te perguntar por que fumar? Não tem sentido. Não, não tem porquê. É para esse lado que você tem que ir. Só. O medo todo, que você fala assim, eu tenho medo de ficar nervosa, eu tenho medo de sofrer. Todo esse medo, lembra? Logo no comecinho da live, é causado pelo cigarro. Se você fosse não fumante, você não sentia ele. Então volte-se contra ele. E quando você se liberta de verdade, o grande barato é que o medo vai embora. Ele vai embora. Sai assim, um peso nos ombros da gente. É uma vida leve, é uma vida gostosa. Você não sente falta dele para nada. Então, eu acho que... Não tem um motivo, por exemplo, eu sinto agora, eu sinto vontade de fumar, só porque você falou. Vontade de Mas fumar, não existe esse termo. Tem que corrigir o pensamento. Cuidado, porque isso gera sofrimento. Não repita, estou com vontade de fumar. Isso não existe. Nenhum fumante fuma por vontade. Depois você assiste essa live para cristalizar, assiste de novo para você cristalizar esse conhecimento, tá? tá. Mas fala. Mas para quê, né? Meu pensamento seguinte foi, mas o que vai me trazer se eu fumar? De verdade? Nada. Só um monstrinho que ficaria incomodado. Então você tem 3 coisas, tá? Que eu sempre falo para os alunos, inclusive. É o processo de conhecimento. Você entende o seu fumo, entende a dinâmica dele, como ele opera dentro de você. Beleza, conhecimento você já tem. Depois vem o processo de aceitação. É assim que o fumo é? Beleza, então não pode ser de outro jeito. Então, se ele não me dá nada, eu não posso continuar repetindo para mim mesma que ele dá e que sem ele eu vou ficar sem. Não posso, já que ele não dá. Então, aprender, aceitar e incorporar. Incorporar isso na sua vida, na sua rotina, depois que você parar de fumar. Trazer esses ensinamentos e aplicar na prática. Pensar corretamente, não deixar que a velha maneira de pensar do tempo que você era fumante te contamine, corrigir o pensamento, usando os conceitos do método, aplicar na prática. É muito feijão com arroz. As pessoas falam assim, nossa, que milagre que é o método Zway. Assim, milagre é o cigarro, que é esse bombril maravilhoso de mil e uma utilidades que acaba com a ansiedade, que relaxa, que é o companheiro que mata a solidão, Emagrece. que ajuda a pensar, que emagrece, que ajuda a fazer cocô, e vem eu que faço. Sou eu que faço a mágica? Você tem razão. É Você um tem razão. truque. O cigarro é o maior truque. A gente As caiu. crenças que a gente deposita nessa coisa nojenta é demais. Então tem que parar de acreditar. É tudo que você tem que fazer. Ui, Ajudei, meu. acho que sim, ajudou sim. Eu acho que tem algumas coisas que ficaram mais claras, né? Eu preciso incorporar, cristalizar essa. É como se eu tivesse tido acesso a um conhecimento que tá aqui, né? Mas ele não incorporou ainda. Ele tem que baixar, né? Uhum. Eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que eu vou conseguir parar de fumar sem sofrer, porque eu vou destruir o monstro da dependência. É isso. É isso. Essas são as lições. Você não precisa dele para nada, ele não te proporciona nada. Segue as instruções. No livro ele vai pedir para você fumar seu último cigarro. Fuma na certeza que você não está perdendo nada.
Eu vou terminar, hoje eu termino. Eu estou na página 179, são de livro mesmo, são 203 páginas, então falta muito pouco. Cigarro não é calmante. Se fosse, as companhias de tabaco iam isolar a substância calmante dentro da droga nicotina e vender e comercializar para ganhar mais grana. E ninguém impedia elas de fazer isso. Na maconha já foi isolada substâncias benéficas e já são comercializadas legalmente, sem o malefício, a pessoa não fica com barato, nada. Eles estão utilizando. É uma erva que possui propriedades medicinais, sem fazer apologia à maconha. Eu sou contra, para uso recreativo. Pessoal minha, opinião pessoal minha. Mas existe de fato propriedades medicinais. Agora, cigarro, nunca, 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 não foi provado que possui nada de benéfico, nem nunca vai ser provado, porque é um veneno. É só. Eu O imagino, resto que ele faz é o que a gente acredita que ele faz, mas não tem. Se tivesse, eles já teriam vendido. imagino que até o contrário, né? Porque ele deve estimular, sendo uma droga que estimula alguma coisa, ou estimula, sei lá, ela deve fazer o contrário, porque quando você... Exatamente, exatamente. Ela faz o contrário. Se você fuma e acompanha o seu corpo, mede seus batimentos cardíacos, você vê que a pressão sobe. Na realidade, você não, é muito perigoso a pessoa falar, não, o cigarro é um estimulante. Ele teoricamente age como se fosse um estimulante, mas não é que é um estimulante. Quando você fuma, você se priva de oxigênio e você joga monóxido de carbono e outras substâncias terríveis lá dentro. O teu corpo entra em alerta total, porque a gente não nasceu para respirar fumaça, a gente nasceu para respirar oxigênio, é disso que a gente precisa, ok? Então, quando você joga essas substâncias todas e se priva de oxigênio, teu coração começa a bombear mais e bater mais para ir em busca do oxigênio que ele perdeu. Então, você sente aquilo que não é na realidade, o cigarro me acorda, o cigarro me estimula, não é um estímulo, é seu corpo lutando para sobreviver. Isso é um estímulo ruim, não é um estímulo bom. Não, não. Ok. Não Você traz pode ter nada outras de bom. maneiras de se estimular. Vai dar uma corrida no quarteirão, vai acelerar, vai uma coisa boa. Pronto. Caminhar, para mim, é uma benção. Eu sei que se eu, por exemplo, quando eu estava diminuindo, né? Quando eu tinha muita vontade, eu saía para caminhar. Aí passava 2 horas. Quando você tinha o quê? Quando eu tinha. Não, não. Quando vinha aquela necessidade de alimentar. Cara, Você como é tá vendo? difícil isso. É uma lavagem cerebral, Bel. Como é O que eu difícil. faço é uma contra-lavagem cerebral, é uma destruição da lavagem cerebral que a gente nem se tocava que tinha. É verdade. Mas eu fico atenta a cada palavrinha que vocês falam, não deixo passar nada. Muito bom. Muito bom. Vou pensar muito nisso, vou assistir novamente, vou terminar meu livro. E eu quero que hoje, não será agora, mas daqui, quando eu terminar esse livro, eu tenho essas coisas assim, de acreditar em algumas coisas, né? Eu fui demorando para ler o livro porque eu tinha, assim, comigo, a hora que eu terminar de ler o livro, eu não vou fumar mais. Então eu fui adiando, né? É o medo. Mas Causado agora, pelo cigarro, lembra? sim, sim. Agora você me ajudou demais a desmistificar esse medo. Sou Ótimo. muito grata a essa conversa que a gente teve, porque me ajudou a desmistificar isso. Eu não vou ficar insuportável. Não tem porquê. Não vou ficar insuportável. Não tem porquê. Pelo contrário, matando seu monstrão, você recupera a autoestima, você recupera a segurança, você se sente completa novamente. É tudo de bom. Não precisar dele para nada. Voltar a ser o que você nasceu para ser. Uma feliz não fumante. E espero que você consiga. Deus está de testemunha de que eu vou conseguir. Então, parabéns por ter tido a coragem de estar aqui hoje. Parabéns por ter compartilhado seus sentimentos, que eu sei que não é fácil.
Não é, a gente às vezes mexe em algumas feridas que estão lá, mas assim, o fumante, quando ele não mexe, ele se sente anestesiado, ele segue fumando. É a pior coisa que ele pode fazer. Então, se a gente tem que enxergar como que está a nossa vida e do que a gente quer sair, e que vida que a gente quer ter a partir de agora, isso traz esperança. E você, com o método certo, vai conseguir chegar lá. E você tem o método certo, não tem outro. Não. Hoje eu acho que você entende que não tem outro jeito. Não tem. Eu tenho absoluta segurança disso. É o único caminho. Então tá bom, Bel. Obrigada. Muito obrigada. Grande prazer receber você. Sucesso. Me manda notícias, eu vou ficar muito feliz se você se Vou mandar notícias logo. Grande abraço para você. Um beijo. Tudo de bom e sucesso. Muito obrigada.